Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os transportes que acontecem na célula através da membrana plasmática. Nós já vimos no capítulo anterior qual é a estrutura e quais são as funções da membrana plasmática das células. Então hoje nós vamos falar sobre os transportes, como que é a entrada de substâncias do meio externo para o meio interno e também quando sai substância do meio interno para o meio externo da célula. Então acompanha aí comigo. Existem dois tipos de transportes, que é o transporte passivo e o transporte ativo. No transporte passivo, as moléculas, as substâncias, elas vão entrar a favor de um gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, o local onde tem maior quantidade de substâncias vai então ceder um pouco dessa substância para o meio que vai estar menos concentrado. Nesse tipo de transporte, não tem gasto de energia, já que vai acontecer de forma com que a célula não utilize ATP e também vai de um meio que está muito concentrado para o meio que está pouco concentrado. Então, não vai exigir tanto da célula para acontecer esse tipo de movimento. Então, nesse tipo de transporte passivo, a gente tem alguns tipos aí que a gente chama de difusão simples e difusão facilitada. É um tipo de transporte que não vai acontecer usando energia da célula, acontece naturalmente. Então, olha só, observe aqui onde nós vamos ter um meio hiperconcentrado e um meio menos concentrado, muito concentrado para o meio pouco concentrado, então a gente vai ter aí a isotonia, a gente vai ficar igual, e essa região aqui mediana é a membrana plasmática, então a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado sem gasto de energia, tipo de transporte passivo. Então, olha só, para a gente entender os meios mais e menos concentrados, nós temos aqui a representação. Então, esses pontinhos verdes são a concentração de sal, então são as moléculas de sal. Então, olha só, um meio que está isotônico significa que tem a mesma quantidade de concentração aqui fora e dentro da célula. Iso é igual, então a gente tem a mesma concentração. O meio hipotônico aqui fora está hipotônico em relação à célula. Então, a gente tem aqui o meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a parte externa, que aqui no caso está representando a água, é o meio hipotônico com relação à parte de dentro que está hipertônico. Já aqui, esse último exemplo, nós temos mais moléculas aqui fora do que dentro da célula. Então, a célula ela é hipotônica em relação ao meio que está hipertônico. Tá? As setinhas estão apontando aí a movimentação da água, porque a passagem da água ela ocorre diferentemente dos sólidos. Os sólidos eles vão do mais concentrado para o menos concentrado. Agora a água é ao contrário, vai do menos concentrado para o mais concentrado, a fim de que essas moléculas sólidas elas acabem se dissolvendo. Então, o primeiro tipo de transporte passivo é a difusão. A difusão ela acontece da passagem de sólidos entre o meio que está mais concentrado, ou seja, hipertônico, para o meio hipotônico. Ela pode ser difusão simples ou difusão facilitada. Na difusão simples, não vai acontecer com nenhum auxílio de nenhuma proteína. Então, a gente tem um meio bastante concentrado e um meio menos concentrado. Então, vai ter a passagem aqui do mais concentrado para o menos concentrado entre a membrana plasmática sem a ajuda de proteínas. Já a difusão facilitada, há proteínas chamadas de permeases que elas vão auxiliar aqui, né, a passagem dessas substâncias do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, quando se tem a difusão com auxílio de proteínas para essas moléculas entrarem, mesmo que não se tenha uso de ATP, de energia, a gente tem o que a gente chama de difusão facilitada. É o que diferencia a difusão simples da difusão facilitada. Já o transporte ativo, diferentemente do transporte passivo, ele tem gasto de energia. Então, vai acontecer através de enzimas chamadas ATPases, elas que vão quebrar a molécula de ATP para ela ser utilizada nesse tipo de transporte na membrana. Então, essas ATPases, elas vão favorecer um desequilíbrio dessas concentrações iônicas e moleculares. Por isso que o transporte ativo ele pode acontecer do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, ele vai contra o gradiente de concentração, diferentemente do transporte passivo. Nesse tipo de transporte, então, a gente tem proteínas carreadoras que vão facilitar a passagem dessas moléculas sólidas
contra o gradiente de concentração. Então, vai bombear essas moléculas do meio menos concentrado para aquele que está mais concentrado, para aquele que está hipertônico. Então, por fazer esse esforço, há gasto de energia. Um exemplo no nosso corpo é a bomba de sódio e potássio que nós temos na membrana dos nossos neurônios, por exemplo. É um tipo de transporte ativo. Então, a ATPase, ela vai quebrar a molécula de energia de ATP para que essas proteínas possam carregar esses sólidos para um meio mais aí concentrado. Então, vai contra o gradiente de concentração. No transporte passivo, acontece o oposto, do mais concentrado por menos. Já no transporte ativo, que tem gasto de energia, vai do menos para o mais concentrado. O exemplo, como eu falei, que é a bomba de sódio e potássio, nós temos aí nas nossas células essa bomba. Então, a gente tem nas nossas células, no meio, dentro da célula, maior quantidade de potássio do que fora. Já o sódio, né? O sódio, ele tem mais concentração no meio fora da célula. Então, essa passagem que a membrana plasmática permite de substâncias faz com que essas substâncias que estão no meio menos concentrado por mais concentrado possam passar, e a gente tem aí esse desequilíbrio iônico justamente por conta dessa bomba de sódio e potássio, que é um tipo de transporte ativo. Então, a parte externa tem maior concentração de sódio e a parte interna tem maior concentração de potássio. Mas ainda assim, à medida que sai mais moléculas de sódio para o meio que já está hipertônico, entra também potássio para o meio que também está hipertônico com relação ao íon potássio. Então, a quebra aqui, a utilização da ATPase, né? Vai ser utilizada essa energia para que haja esse bombeamento dessas substâncias, tá? Aí tem também os processos de endocitoses, que são quando a célula ela ingere moléculas grandes, né, por meio de englobamento. Tem dois tipos de endocitoses que são diferentes dos transportes, tá? Nesse caso, há uma ingestão de moléculas através aí da membrana plasmática do seu citoplasma, do citoplasma da célula. Então, a gente tem a fagocitose, que acontece com substâncias que são sólidas, e a pilocitose, que são com substâncias que são líquidas. Então, na fagocitose, eu vou passar aqui, a fagocitose é um material sólido que vai ser englobado pela membrana plasmática e vai cair dentro do citoplasma da célula. Então, a célula ela vai emitir pseudópodes que vai englobar essa substância, e o lisossomo, que é a sua organela de digestão intracelular, vai formar o que a gente chama de fagossomo, para depois digerir essa substância. Aí o que for residual sai por exocitose. Isso é para substâncias sólidas. Já as substâncias líquidas, né, ou fluidos, ocorre por uma invaginação da membrana, que vai então fazer como se fosse um canalzinho para a água, né, ou moléculas menores que estão dissolvidas na água entrarem na célula, né, e vai cair numa vesícula também do lisossomo, que vai formar o que a gente chama de pinossomo, para ter essa digestão. Tanto o que for da digestão do pinossomo quanto do fagossomo sai depois aí as estruturas que não vão ser utilizadas pela célula por exocitose. Um exemplo de fagocitose que acontece no nosso corpo é quando as nossas células, os nossos macrófagos, células de defesa, englobam uma bactéria ou um agente patogênico e destrói através do lisossomo, que são exatamente organelas cheias de enzimas que fazem a digestão intracelular. E aí, a exocitose é o processo de saída. Enquanto a endocitose é a entrada de substâncias, a exocitose é uma saída. É o processo que a célula vai liberar substância para o meio extracelular. Então, as substâncias que são liberadas, elas ficam dentro de vesículas, que vão ser, então, essas vesículas que vão ser retiradas da célula por esse processo. A gente chama de plasmocitose quando a gente tem essa liberação desses resíduos que veio da digestão intracelular, que é um tipo de exocitose. Então, veio lá um resíduo da fagocitose ou da pinocitose, ele vai ser um processo de plasmocitose, que é uma saída de resíduo aí da digestão, tá? Então, a gente teve aqui uma vesícula de resíduos depois de uma digestão intracelular pelo lisossomo, e aí essa vesícula, ela vai então sair pela membrana plasmática da célula para o meio extracelular, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí para Pro. Um beijo!